Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo. Hoje eu tenho um convidado especial aqui, é um profissional muito competente e amigo pessoal meu há quase 2 décadas. É o Guilherme Porfírio, que é formado em Educação Física pela Unesp, fez fisioterapia pela UnoOeste, é pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Unesp e pós-graduado em Acupuntura e especializado em Acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. Prazer recebê-lo, Guilherme. Obrigado, é um prazer estar aqui, Matheus. Gostaria, antes de qualquer coisa, que você se apresentasse para o pessoal, né? E fizesse assim uma retrospectiva da tua vida aí, que esse caminho que você seguiu, se formando em educação física, fez fisiologia, fisioterapia e acupuntura. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu me formei em Educação Física em 2001, tá? Pela Unesp, e logo em seguida já comecei a faculdade de fisioterapia, e também lá em Presidente Prudente, que foi pela UnoOeste. Terminei isso em 2004. Em 2004, início de 2005, eu vim para São Paulo. E aqui em São Paulo eu já comecei a atuar na área como treinador e também como fisioterapeuta. E nesse período também já aproveitei, já fiz as pós em fisiologia e terminando a pós em fisiologia, comecei a trabalhar um pouco com treinamento, com a parte de personal, tá? E associado com o personal, a gente já, como já era formado em fisioterapia, a gente começa a trabalhar com a parte de reabilitação, né, dos atletas também. E nisso eu senti que eu poderia fazer um trabalho também, um treinamento, para poder também ajudar a fazer um trabalho de prevenção de lesões também dos atletas. Foi quando eu vi que era interessante também fazer a acupuntura, que é uma medicina que foge aqui da nossa medicina tradicional, que é a medicina oriental, né? Que a gente tem alguns mecanismos que fazem com que os atletas façam a prevenção de algumas lesões. Isso foi em 2015, quando eu comecei a fazer a pós. E aí, desde então eu já atuo tanto como fisioterapeuta, como, como personal, e faço o trabalho também de prevenção dessas pessoas. Ô Guilherme, eu sei que você é um cara muito requisitado. Eu te conheço já, é difícil conseguir horário com você como Sim, personal. sim. E assim, personal a princípio, fazendo educação física tem cliente, mas o que te levou a fazer também fisioterapia? O que te levou a fazer acupuntura? Qual que é a necessidade que você viu aí de fazer essa complementação? Porque eu vejo assim, como você falou, personal tem vários, tem milhares. Eu queria Não, mas você já é muito procurado tá, como personal. tá, mas aí eu quis fazer um trabalho para entregar um produto diferenciado para os meus clientes. Então eu queria trabalhar com a parte de prevenção para eles, tá? E caso eles tivessem alguma lesão, eu já estava fazendo um trabalho também de reabilitação. Então o objetivo foi entregar um pacote completo para os meus clientes, entendeu? Então, para ele não ter que ir buscar tratamento fora. Então, eu já quis assim, unir o útil ao agradável. Então, e geralmente as pessoas que buscam um personal, eles têm um dia muito corrido. Então, eles, assim, o cara ele quer treinar com uma pessoa que já consiga oferecer o máximo possível de benefícios para ele. Então, fazendo a parte de fisioterapia, que eu já consigo fazer a reabilitação, e a acupuntura, para ele já fica mais cômodo. Então, ele não tem que buscar outros profissionais no mercado. Então, eu já consigo. Se complementam, né? Se complementam, E exatamente. outra coisa que eu acho que é muito importante é que a fisioterapia, ao contrário do que muita gente pensa, ela não tem só a função de recuperação, né, de regenerativa, ela também tem a função de prevenção, né? Exatamente. Se a gente pegar hoje, se você pegar as grandes equipes no Brasil, o pessoal trabalha muito com a fisioterapia preventiva. As pessoas acham que a fisioterapia ela é só para poder fazer a recuperação. Não, a fisioterapia preventiva ela é mais importante do que a fisioterapia regenerativa, porque se você faz a prevenção, o índice de lesão cai drasticamente. Se você pegar aí as grandes equipes, vamos falar a seleção brasileira, a seleção de futebol brasileira, os times de futebol, de vôlei,
Você pode ver no período de base, que é um período de pré-competição, esses atletas todos fazem um trabalho muito forte de fisioterapia preventiva, que é parte de mobilidade, parte de procepção. Para quê? Para evitar que tenha lesão durante a competição. E isso para o atleta profissional, o atleta mesmo não profissional, mas o competitivo, isso já é comum há muito tempo, né? Sim. Mas é importante a gente adaptar esse conceito também para o atleta amador que faz o esporte por saúde, por lazer. Isso. Porque a gente sabe que a atividade física é o principal fator de tudo que você pode fazer para a sua saúde, o principal é a atividade física, né? Exatamente. Para te manter saudável e aumentar a tua expectativa de vida. É difícil da pessoa começar, mas depois que ela começa, um dos principais fatores que faz ela parar de fazer atividade física é justamente lesão, né? Exatamente. A gente está acostumado a... É exatamente isso. Então, pegando esse gancho, trazendo dos atletas profissionais, algumas pessoas hoje que faz o esporte amador já trabalham com um trabalho preventivo. Então, as pessoas que não fazem esporte competitivo como profissional, pessoas comuns, também devem fazer a parte preventiva. Por quê? Porque, como você acabou de falar mesmo, se a pessoa que já tem a dificuldade de poder começar a praticar atividade física, aí ela começa, ela anima, aí ela se lesiona, o que ela vai fazer? Ela vai parar. E aí, a pessoa parou de fazer o treinamento, para ela voltar é muito mais difícil. A gente já quer uma desculpa para parar, né? Exatamente. A lesão é a desculpa perfeita. Aí você tem a lesão, teve a lesão, o que a pessoa fala? Ah, eu machuquei, eu vou ficar uns dias parado. E aí você parou uma semana, para você voltar a pegar no ritmo de novo é muito difícil. Lógico, tem algumas pessoas que já têm um mindset já que quer treinar, mas tem muitas pessoas que têm uma dificuldade. Isso é natural das pessoas. Mas mesmo para quem já treina, se ela se machuca, muitas vezes pode ser um gatilho para ela realmente parar. Vai estragar todo o processo, né? Tá. O que a gente não quer. Exatamente. Pegando esse gancho também, quando a pessoa machuca, ela para de treinar, ela deixa de ter aquela motivação, porque assim, por quanto mais tempo você está treinando, mais empolgado você fica. Aí você machucou, aí você desanima, e com isso a pessoa já não, para ela poder voltar vai demorar mais. Aí quando ela volta, ela vai ter a dor do treinamento, do reinício do treino, aí é um outro motivo ela poder desanimar e parar de treinar. Bom, aproveitando aí que você tem esse conhecimento, tanto da parte de treinamento quanto de prevenção e tratamento de lesão, antigamente, né, eu lembro que um corredor só corria, né, o cara do fisiculturismo só puxava ferro e era meio até eu não posso, o corredor falou, eu não posso fazer musculação porque senão eu vou machucar. E o fisiculturista falava, eu não posso correr, não posso fazer aeróbico, senão eu não vou perder músculo. O que a ciência nos mostra com relação a isso aí? A ciência nos mostra que você tem que fazer tanto o trabalho de fortalecimento com a musculação, e o cara que é fisiculturista, ele tem que fazer o trabalho também de cardio, porque você precisa equilibrar essas forças aí. Porque você precisa trabalhar o cardiovascular, que é o trabalho, o trabalho de corrida, o trabalho de caminhada na esteira ou na rua. E o cara que faz fisiculturismo também tem que trabalhar numa frequência ali abaixo dos 70%, que hoje a gente trabalha trabalhando com uma intensidade menor, porque você faz um trabalho de fazer com que o corpo aprenda a utilizar mais a sua parte aeróbica, e que isso vai potencializar o seu treinamento. Se a pessoa acha que tem que treinar só pesado, o tempo inteiro treinando pesado, ela está fazendo um treinamento errado. O correto é você trabalhar um 80-20, você fazer um trabalho de intensidade mais leve e só 20% de um trabalho mais forte, entendeu? Então, explica para o pessoal melhor aí, você falou 80-20, muita gente não faz nem ideia do que é isso, né? Explica um pouquinho melhor aí o que é essa questão do 80-20. Esse 80-20, a gente fala que o 80% do seu treinamento, ele tem que ser trabalhado com intensidade leve. Se você faz esse trabalho leve, você vai treinar seu corpo a condicionar, a utilizar a gordura que ele tem como fonte energética, e com isso você vai estar potencializando o seu rendimento. Se você foca só em trabalhar acima de 70% o tempo inteiro, o que acontece? Você vai fazer com que o seu corpo pare de utilizar
vai produzir algumas enzimas que atrapalham a absorção de gordura que a gente tem, que é uma fonte energética do seu corpo. Então você não vai conseguir utilizar aquela gordura que está ali no seu corpo. Então você vai usar só essa parte de carboidrato que você tem circulante, e em vez de você ter ganho na performance, você vai começar a ter perda de performance. Então é importante você saber fazer esse equilíbrio. Isso na verdade é uma verdadeira revolução no treinamento, né? Tanto de endurance quanto de força. É importante destacar isso, né? Porque não é à toa que de 10, 5 anos para cá tem caído um recorde atrás do outro. Exatamente. Tanto em endurance quanto em até atividade de fisiculturismo, Isso. etc. e tal, os caras estão ficando cada vez mais fortes. E é porque a ciência do treinamento se revolucionando, né? Antigamente existia aquele conceito que você tinha que trabalhar intenso todo dia para você 100%. ganhar velocidade. Só que isso aí você não trabalha todo o teu metabolismo, você não tem uma base, né? E o mais importante é justamente criar essa base. E com essa base que você vai ter condição de treinar melhor a potência e a potência se desenvolver. Exatamente. Porque se você treina o tempo todo com potência, além de ficar estagnado, quem quer perder peso não perder peso, quem quer melhorar a performance não melhorar a performance, ainda corre um sério risco de lesar e entrar em overtraining, né? Exatamente. Então é muito mais importante você... E é contrassensual, né? Porque as pessoas acham que tem... Por exemplo, corredor, ele põe o tênis e todo dia quer bater Correr o recorde 100%. do dia anterior. Correu... Aí ele não sabe porque não perde peso e não sabe porque... E não sabe porque, por exemplo, não melhora o pace. Mas o que acontece? Como ele está treinando sempre em intensidade, primeiro, ele está estressando o corpo dele. Segundo, ele não está construindo uma base, que ele só constrói com treinamento leve, né? O corpo fica o tempo inteiro inflamado e não consegue melhorar. Não tem a parte recuperativa. Assim, infelizmente, muito profissional ainda fala pro cara, já que você vai correr, vamos correr forte para gastar energia. Atividade física é muito mais que gastar energia, né? Exatamente. Atividade física é mudar como o teu corpo funciona. Exatamente, fazer uma mudança Então de é muito mais importante você fazer o treino leve lá, 80% do seu peso, reeducar o seu metabolismo, do que ficar todo dia 100%. Treinando forte, gastando mais energia, mas não mudar como o seu corpo funciona. Né? E colocando seu corpo em estresse e correndo o risco de você ter lesão. Porque a pessoa não faz a parte da base bem feita, aí onde você ocorre muitas lesões por causa disso. Que a pessoa acha que tem que trabalhar o tempo inteiro, trabalhar 100%, 90%, 90% a 100%. Aí o que acontece? A musculatura está inflamada, ela não recuperou, e aí ocorre esse índice alto de lesões, principalmente em pessoas que são pessoas amadoras, pessoas que não treinam para disputar competições, essas coisas assim. Então essas pessoas, muitas das vezes, elas não têm essa consciência que tem que trabalhar com intensidade menor. E se você pegar, é cultural das pessoas. As pessoas antigamente achavam que era 100%, todo dia trabalhar a 1000%, como se diz, todo dia dando paulada no corpo, sempre dando paulada no corpo. Não, você tem que trabalhar com intensidade menor. A atividade física é muito mais do que gasto de energia. Exatamente. A atividade física é moldar o teu corpo para ele ter o melhor funcionamento possível. E isso tem a dose certa da atividade. Né? Ele utilizar tanto a parte de gordura como de carboidrato do seu corpo. Então, a partir do momento que você faz um treinamento bem equilibrado, bem segmentado, o seu corpo ele vai começar a mudar a forma de utilização. Se antes ele usava 10% de gordura, ele pode passar a utilizar um pouco mais, da medida que você vai treinando, isso vai sendo moldado. E isso como você sabe o que seu corpo utiliza mais ou menos? São através de exames que hoje tem, que você vai conseguir saber qual é a parte de quantidade de carboidrato que você está utilizando, qual é a parte de gordura que você utiliza no seu corpo. Então hoje existem alguns exames hoje no mercado que faz toda essa dosagem. E graças a esses exames também que foi feita essa revolução no treinamento, porque com eles você conseguiu identificar o que acontecia de mudança metabólica. Né? Exatamente. E quem quer ganhar músculo? Não pode correr? Explica aí pro pessoal. Não pode fazer aeróbico ou deve fazer? Deve fazer aeróbico. Tem que fazer, porque se você não faz o aeróbico, você não tem uma melhora do cardiovascular. E se você tem uma melhora cardiovascular, você consegue fazer um trabalho de musculação com mais intensidade quando você tem que trabalhar. Construir uma base. Exatamente. Né? A base ela tem que ser feita a base. Para tudo hoje você tem que ter uma base.
Se você quer treinar cardio, se você quer treinar a parte de musculação, você precisa ter uma base. Se você... E quanto mais alto o prédio, mais fundo tem que ser a fundação. Exatamente. Se você não tem uma fundação bem feita, que a gente costuma brincar, tá, tudo que você vai começar hoje, você tem que fazer uma fundação de um prédio, de uma casa. Então você tem que fazer uma base muito bem feita para você conseguir ter uma performance muito boa. Os estudos mostram que os fisiculturistas hoje que fazem um pouco de trabalho aeróbio leve, que é o que a gente chama em Z2, que é uma Sim. atividade aeróbia moderada, aquela que você consegue conversar fazendo, ou seja, é leve, não é aquela coisa extenuante. Ele não fazendo excesso, mas fazendo na dose certa, na hora que ele faz, inclusive fisiculturista profissional, né? Na hora que ele faz a musculação para hipertrofia, ele tem melhor resultado do que o que não faz. Isso foi até ao bom contrário do que se imaginava Foi antigamente. bom você falar nessa questão da Z2, que existe, o que é Z2? Existem 5 zonas de treinamento, Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, tá? Quando você trabalha em Z2, é quando você trabalha, faz um trabalho mais leve, que você trabalha mais leve sem estressar todo o seu corpo. Porque se você está utilizando gordura e carboidrato em Z2, se você quer trabalhar em Z3, Z4, você perde um pouco dessa performance. E Z5 é quando você aprende a utilizar, o seu corpo aprende a trabalhar com a utilização de lactato que você tem circulante no corpo. Então, se você tem que saber fazer esse molde da forma correta, essa periodização certinho, para o seu corpo aprender a utilizar, tá trabalhando no Z2, ou Z5, que é onde você vai estar fazendo a utilização das fontes energéticas da forma correta. Bom, sintetizando tudo isso, então, 80-20 é justamente isso. 80% do treino tem que ser em Z1, Z2, predominantemente em Z2. 80% do volume. Não é 50%, não é 60%, é 80%. Isso. E só 20% em intensidade. E intensidade, quer dizer assim você melhora a sua saúde e melhora a sua performance. A diferença entre quem quer saúde e quem quer performance é o volume, né? Exatamente. Alguém que quer saúde, treinando 5, 6 horas por semana, tá ótimo, excelente. Isso. Alguém que quer performance, às vezes tem que treinar 20, 30 horas por Exatamente semana. isso. Mas a divisão é exatamente igual, né? Exato. Isso é a ciência que nos mostrou. Não é achômetro. Não é de orelhada, como se diz. Não é ciência de Instagram, né? Então, hoje, você pode pegar várias publicações. Você pega as revistas aí que falam sobre, que tem várias publicações aí, eles falam tudo isso. É isso que tá falando. Mas tem muita resistência ainda, né? Exatamente. Que todo O que mundo... você me fala? Você que convive no meio Se você vai... do pessoal da educação física, dos fisiologistas, o que acontece aí? Se você vai nos grandes centros nas academias, tudo, o pessoal, eles querem sempre estar trabalhando ali no Z4, Z3, Z4, e as pessoas, elas têm uma resistência gigantesca em trabalhar em Z2. Isso é muito, você conseguir colocar na cabeça das pessoas, tanto dos profissionais e quanto dos alunos, que é interessante você trabalhar Z2, cara, é muito difícil. As pessoas, porque é muito cultural, é muito tempo, está enraizada essa questão de que você tem que trabalhar forte o tempo inteiro. Então as pessoas, elas têm uma resistência muito grande a isso. Mas isso acontece só com os alunos ou com os professores também? Com os professores também, não é só aluno. Os professores também, eles acham que tem que trabalhar em Z4, Z3. É por isso que é importante acompanhar a ciência, né? Exatamente. O profissional de saúde sempre tem que acompanhar a ciência, porque essa mudança é de pouco tempo, né? Então... E os professores, eles ainda os professores que a maioria hoje, eles ainda daquela cultura que você tem que todo dia você tem que bater um recorde, entendeu? Então é difícil você mudar essa mentalidade. E é pouco tempo que o pessoal que começou a divulgar, que a ciência começou a colocar isso, colocar na mídia, elas vão trabalhar em Z2, 80% em Z2. Então as pessoas ainda têm a resistência muito grande. E se os professores têm essa resistência, se os professores não enxergam dessa forma, é mais difícil ainda para os alunos entender isso. Mas é ruim para um e para o outro, porque o professor não tem resultado com o aluno dele e o aluno não tem resultado, causa frustração para os dois, né? Então, isso, aí onde você pega que muitas pessoas treinam... Porque o cara que quer perder peso, até perde, porque não fazia atividade física, começou a fazer, perde um pouco, mas depois estagna. O cara que quer virar um corredor, quer virar um ciclista, começa, melhora um pouquinho e estagna. Por quê? Porque não está fazendo um treinamento adequado. Não está seguindo a ciência ali que está provado hoje por A mais B, que é muito importante, que é você trabalhar em Z2. Bom, então podemos resumir que a atividade física é muito mais do que gastar energia. Muito mais do que a atividade física é moldar o teu corpo para funcionar melhor, né? Exatamente, é isso. E tem a dose certa para isso. Tudo certinho, tudo segmentado certinho, tudo com a periodização certinho. Exatamente, é isso.
Basicamente, resumidamente, é isso. Então, assim, isso precisa ser difundido quanto mais, né, o pessoal que trabalha com isso, né, os fisiologistas, os educadores físicos, tem que estudar, tem que se atualizar, porque é um benefício para o resultado dele como profissional e um benefício para o cliente, né? Tá. Isso acho que é fundamental. Que a gente tem que pensar não só na gente, o nosso foco principal é trazer um benefício maior para o nosso cliente. Então, se a gente quer trazer o benefício para o nosso cliente, a gente tem que procurar estudar e saber cada vez mais dessa nova metodologia, não é que é nova metodologia, mas desse novo conhecimento que a ciência está trazendo. Então, se a gente começa a estudar, se a gente começa a aprofundar mais nessa questão, com certeza a gente vai ter mais êxito, a gente vai ter mais resultados. Então, com isso, a gente vai fidelizar mais o nosso cliente e não só isso, a gente vai ficar com a agenda cheia, então você não vai conseguir ter praticamente horários. Todo profissional que tem melhor resultado vai ter a sua agenda cheia, lotada. melhor conta bancária. Isso mesmo. É até legal porque você vê essa questão do treinamento polarizado, piramidal, que é esse 80% a base, né, da pirâmide Z2 e só em 20% de intensidade, começou a ser difundida, a ser aplicada tanto e os estudos começaram a sair massivamente a partir de 2015, 2017. Isso. Foi mais ou menos na época, eu estou contando isso como uma curiosidade para você ver como que a indústria é fogo. Foi mais ou menos na época dos tênis com placa de carbono na corrida. Legal. Né? E os tempos, né, assim, os recordes nas provas de fundo, meio fundo, ficaram muito tempo estagnados ali no início dos anos 2000. E agora, desse período para cá, começaram a cair, caiu um atrás do outro. Todo ano caiu uma, duas vezes o recorde. E a indústria do tênis fala que é por causa da placa de carbono. Tudo bem, a placa de carbono ajuda, mas jamais toda essa alteração. Vai ser toda essa alteração. Isso aí é fisiologia, né? Esse é método de treinamento. Né? O pessoal utilizando o espaço que está tendo para poder E infelizmente a gente tem que constatar uma coisa também, né? Se você pegar as Olimpíadas de 1900, na década de 90 e início da década de 2000, toda a final olímpica tinha 2 brasileiros em todas as modalidades. Sim. Infelizmente, a gente acabou de ver agora na França, você vê? Foram raras as finais olímpicas com brasileiros. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil ainda não adotou essa estratégia de treino. Isso é chato falar, mas a gente tem que falar, porque o que a gente quer aqui? Que melhore a saúde e que melhore o desempenho dos nossos atletas. E isso só vai acontecer se a gente acompanhar a ciência, senão a gente vai ficar para trás. Se você pegar, foi bom você tocar nesse assunto, porque você vê, os países que tiveram o maior número de medalhas são aqueles países que as pessoas que focam mais em estudos. Os Estados Unidos, a China, o Japão, são as equipes... A Noruega é um país, se não me engano, em torno de 5 milhões de habitantes, posso estar errado, não lembro, mas é em torno disso. Mas são pessoas estudiosas lá. E olha a quantidade de medalhas que a Noruega ganha em triatlo, corrida, e o quanto o Brasil ganha. Por quê? Porque lá é uma das sedes, uma das fontes de estudo de treinamento e é uma das maiores centros de estudo do treinamento 80-20. Exato. Então, assim, cabe a nós aqui como um veículo, podemos dizer, de mídia e de promoção de saúde e desempenho, que a gente tem que promover essa mudança no Brasil. Eu sei que é difícil abandonar a nossa cultura, mas a gente não pode, porque está arraigado a um método que está vendo que não está dando certo, que não está levando nossos atletas a terem um desempenho bom, e ficar preso a ele. A gente tem que acompanhar o que é melhor, a gente tem que acompanhar a ciência. Concorda comigo, Guilherme? Com certeza. Se a gente mudar a nossa coisa que muita gente provavelmente vai dar hate. A gente vai... Mas assim, muito... eu tô aqui não é para agradar, eu tô aqui para tentar melhorar a saúde e o desempenho das pessoas. A gente pode ver que se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente nunca vai sair desse quadro, assim, E vai piorar. Exatamente. Porque ainda tivemos uma ou outra final com o brasileiro. Mas, por exemplo, o Brasil chegou a ganhar medalha de ouro nos 1.500 metros. Sim. Agora, sequer finalista, sequer classificado a gente tinha. O Brasil, ela teve, no atletismo... Maratona, em Atenas, não ganhamos ouro porque o grego lá tirou o Vanderlei Cordeiro. O Vanderlei.
Agora a gente não tinha. O que tinha foi pego no doping. Nenhum outro classificou. Então, você vê. Por quê? Porque a gente não está acompanhando o treinamento. E pondo tênis de placa de carbono não vai resolver. Não vai. Tem que treinar certo. O que acontece? Os nossos técnicos do atletismo, eles ainda tá naquela cultura ainda. É na velha escola da velha intensidade, né? Precisa ser modernizado. Essas pessoas, eu vou levar muita bordurrada, mas as pessoas, elas têm dificuldade De aceitar o novo. de aceitar o novo. Então, Só que se não aceitar o novo, vamos ficar cada vez mais para trás. Vamos ficar cada E vez o pra resultado da população, em termos de saúde e desempenho, também vai ficar para vai trás. ficar para trás. E você pode ver, foi bom você falar nessa questão da Olimpíada, você vê, nas Olimpíadas anteriores, sempre a gente tinha atleta brasileira na final, dos 200, dos 400. A gente teve só um rapaz só na década de 90, 80 e no começo de 2000, a gente sempre tinha brasileiro nas finais, de todas as modalidades. Agora é muito raro. Difícil. Infelizmente é muito raro. Por quê? Não acompanhou. Atleta a gente tem. Mas a gente não está acompanhando. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Como não? Se a Noruega, que tem em torno de 5 milhões, tem, por que nós não vamos ter? Óbvio que tem. Tem. É o nosso treinamento que tem que ser modernizado. Não é só a questão. O pessoal sempre coloca a culpa em investimento. Ok, falta investimento para o atleta brasileiro, falta apoio. Mas se tiver investimento, tiver apoio e não tiver treinamento adequado, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Não vai adiantar nada. Então precisa realmente mudar a mentalidade, mudar a cabeça. Se a gente mudar a nossa mentalidade, começar a fazer o treinamento da forma correta, você vai ver como vai começar a surgir atletas aí. Tá? E não só falando de atletas, e as pessoas no dia a dia, as pessoas comuns que a gente fala, as pessoas que são pessoas normais que não buscam a competição, elas vão começar a ver mais resultado, tanto em perda de peso, pessoas vão conseguir treinar, aumentar o volume muscular, quem quer treinar hipertrofia. Vocês vão começar a ver mais essas respostas sobre isso. O caminho mesmo, né? A fisiologia é a mesma. Tanto é, o caminho, os estudos mostram, né? Os estudos não são feitos só para desempenho, são feitos para saúde também. Para saúde, exatamente. Né? Então a gente vê hoje nos estudos, pessoa que tem um diabetes inicial, fazendo um treinamento adequado, 80-20, sem exagero, sem se machucar, às vezes deixa de ser diabético. Sim. Está começando a desenvolver um diabetes, volta ao normal, a ser saudável, fazendo o treinamento certo. E o caminho, a estratégia fisiológica, a precisão de treinamento metabólico é o mesmo. O que muda é o volume, né? Um atleta tem que treinar, como a gente já disse, isso, né? Mas vamos repetir porque assim. Para deixar bem mas frisado. o caminho é o mesmo. O corpo humano funciona de uma forma. Se você trabalhar ele da forma certa, ele vai responder. Exatamente, é isso mesmo. E até é bom, legal falar essa questão do treinamento, você manter sempre treinando certinho. E pegando um gancho aqui para a fisioterapia e para a medicina chinesa, se você faz o trabalho preventivo com a fisioterapia, você vai diminuir o índice de lesão e também tem a medicina tradicional chinesa, que a gente fala a acupuntura, principalmente a acupuntura, que ela tem dentro da acupuntura você tem alguns segmentos que você pode fazer para poder diminuir também a parte de tensão, que a ventosa, que você pode fazer, que pode prevenir também lesão. A ventosa também ajuda na parte de recuperação também de lesão, mas a ventosa, quando você faz a ventosa, você diminui espasmos musculares. Explica pra gente melhor aí o que é essa ventosa, Guilherme. Tá. A ventosa é o seguinte, são uns copinhos que a gente utiliza, que você faz a sucção, você coloca na musculatura ali. Muitas pessoas vão lembrar da Olimpíada de 2012, salvo engano, que o Michael Phelps apareceu com as costas cheias de marca. Então, depois disso ficou um pouco mais comum. Então, aquele trabalho ali que você faz para poder diminuir a parte de tensão muscular e para poder evitar a lesão. E a agulhinha não funciona também? A agulhinha também funciona, porque é o seguinte, assim, como é que funciona a acupuntura? Explica aí pra gente. A acupuntura, ela é baseada em 5 elementos. Esses elementos, que são elemento fogo, água, terra, madeira e metal. O elemento madeira, que é dentro da acupuntura, que é responsável pelo fígado. O fígado, meridiano do fígado, que é responsável pela musculatura. Então, se você está com um meridiano do fígado bem equilibrado, então
mantém a sua musculatura em equilíbrio, então vai diminuir a quantidade de espasmo, você vai diminuir o risco de ter lesão. Então, se esse elemento está bem equilibrado, então você vai ter uma performance melhor. E aí, como você pode fazer o elemento do madeira estar equilibrado? Como você pode fazer com que o fígado esteja equilibrado? Fazendo um trabalho de prevenção, que a gente fala que é a parte da ventosa, tá? A ventosa pode fazer isso. E se você também pode utilizar as agulhas, você perguntou da agulhinha. Existe alguns pontos específicos que você coloca para poder fazer com que você diminua o espasmo muscular, que você aumente a mobilidade articular também, tá? Dentro da acupuntura. Então você pode colocar essas agulhinhas para você fazer um tratamento de equilíbrio. Tira a tensão, você mantém mais mobilidade do seu corpo, então com isso você vai diminuir o risco de lesão, tá? Tanto das agulhinhas como as sementinhas, as famosas sementinhas que você coloca na orelha também, que ela também Você tá aí, inclusive né? eu tô com a minha orelha, inclusive minha orelha tá aqui, ó. Eu tô com uma sementinha hoje. Depois você põe aqui pra eu dormir, que eu dormi mal essa noite. Então, é legal. Eu coloquei justamente ontem eu tive um dia muito corrido, acabei tendo um pouco de tensão. Você tem aí? A sementinha aqui? Eu não trouxe. Não, eu vou lá pra você pôr aqui agora. Assim, e eu consigo eu mesmo colocar em mim mesmo. Então você leva lá. Eu levo. E aí você coloca e ajuda. Eu tava ontem, devido à correria, muita intensidade, eu terminei o dia muito cansado e com o início de um torcicolozinho. Aí eu coloquei essa semente e hoje eu tô zerado. Zerou. Cara, é impressionante. Para quem não conhece a acupuntura, acha que muitas pessoas falam, é balela, cara. É assim. Quantos anos tem a acupuntura na China? Cara, mais de 5 mil anos. Mais de 5 mil anos. Se fosse ruim, já teria acabado. Já teria acabado. Então, assim, é um negócio. E é uma coisa que cada vez mais cresce. Sim, as pessoas estão utilizando muito da parte da medicina alternativa para poder sarar de algumas. É muito parecido, até fazendo só uma analogia, a meditação, né? A meditação até pouco tempo atrás era considerada coisa de bicho grilo, né? Exatamente. Hoje não, né? Hoje é cientificamente comprovado como eficaz aí para desenvolvimento das áreas de controle de emoção, né? Então, e existe também há milhares de anos. Sim, né? Exatamente. Então isso prova tudo que essas pessoas que antigamente faziam essas coisas dava resultado. Hoje, inclusive, o Ocidente tem estudado, feito algumas pesquisas para entender. E as pessoas, existem algumas respostas, conseguiram até, inclusive a USP fez alguns estudos na área de acupuntura para poder entender como funciona o caminho dos meridianos. E aí, o que eles acharam nisso? E estudos eles conseguiram, que viram que tem resposta, mas algumas coisas eles não conseguiram entender por que tem resposta. Então não conseguiram saber por que teve resposta, mas que teve eles resposta. Eles documentaram a resposta, mas não conseguiram entender a via metabólica. Via metabólica, eles conseguiram entender a parte energética. Então, tem sim. E é muito engraçado que a acupuntura lá 5 mil anos atrás foi descoberta através de alguns guerreiros que passavam em algumas regiões que às vezes estavam com alguma enfermidade e tinha um espinho, fincava em alguma parte do corpo e a pessoa melhorava. E aí foi onde o famoso imperador amarelo, lá da parte lá do Provincial, que começou a ficar encucado. Por que essa pessoa estava com dor ali de cabeça, fincou um espinho na mão da pessoa e por que melhorou? Foi aonde eles começaram a estudar a acupuntura, lá atrás, lá 5 mil anos atrás. E aí as pessoas começaram a ver que isso tinha resposta. E aí começaram a fazer testes. Hoje já é disciplina formal em várias faculdades de medicina, né? Sim, exatamente. Aí tem faculdades não só de medicina, de fisioterapia e tudo mais. Então medicina foi isso mesmo, eu sei que você entendeu. Entendi. É de várias áreas da saúde. Sim, exatamente. É uma disciplina formal já de faculdade. Sim. E tem muitos estudos que mostram que realmente a acupuntura está fazendo é efetiva. Às vezes chega uma pessoa para poder fazer algum tratamento com uma parte de tô com dor na coluna e tal, e não consegue, vai fazer acupuntura que resolve. Às vezes pessoas que têm questão de depressão. Tem alguma relação da acupuntura com prevenção também, não só muscular, mas, por exemplo, facilitar controle de peso? Sim, muito, porque assim,
Um exemplo, a parte de controle de peso. Disciplina. Sim, Disciplina para manter a atividade física. sim, porque uma das coisas que faz com que você ganhe peso, você deixe de ter disciplina, é a questão de você estar ansioso, a ansiedade, o estresse. Cara, a pessoa quando ela está estressada, tem pessoas que descontam o estresse brigando com outras pessoas, tem pessoas que descontam o estresse comendo doce, comendo, enfim, outras coisas. E a acupuntura, ela trabalha isso. Qual é o caminho da acupuntura? A acupuntura, ela trabalha fazendo um controle do seu estresse, ela diminuindo o seu estresse, diminuindo a sua ansiedade. Você diminui o estresse e a ansiedade, você não vai querer comer para poder tentar fazer com que você... Tem mecanismo de diminuição de estresse orgânico, por exemplo, muscular, que está com contratura, etc. E tem mecanismo de... A parte mental também. Mental, né? Então, Legal. a acupuntura, ela é muito completa. Então, se você está com uma parte mental equilibrado, você consegue ter mais ânimo, poder treinar. Então, com isso, você vai chegar lá, você não vai estar tenso. Às vezes, se você está tenso, você está totalmente estressado, você chega para poder treinar, você não está focando ali no exercício, você corre grandes riscos de ter lesão durante o seu treinamento. Então, é um complemento, tudo é uma somatória. Entendeu? Então, as pessoas que devem fazer tanto a parte da fisioterapia preventiva, se tiver condição, fazer a acupuntura, que é importantíssimo também para essas pessoas. Bom, Guilherme, a gente está chegando próximo do final aqui. Queria que você fizesse uma síntese para a gente aí. Então, ó, vamos falar de educação física na tua síntese aí. O que você recomenda para as pessoas? O mínimo que ela tem que fazer aí para ficar saudável? E para os profissionais de educação física aí, para seguir essa nova tendência da fisioterapia como preventiva e tratamento e a complementação com a acupuntura. Tá. Então, o pessoal que quer, pessoas que querem ter uma melhora de uma performance, procurar seguir essa nova metodologia. Performance de esporte e de saúde, né? De saúde, essa performance. Quando eu falo um pouco performance, não só parte esportiva, mas performance de saúde. Porque quando você tem uma saúde boa, você tem uma performance boa da saúde. Então, performance da vida, né? Da vida. Quando você tá, então é muito importante você estar atento a essa nova tendência de treinamento, fazer o treinamento da forma correta, dar sequência no seu treinamento, não ficar picotando o seu treino. Desculpa te interromper, mas acho que é pertinente. Muita gente hoje ainda foge da academia, ou de qualquer outro treino, estou falando academia que é o mais comum, porque ainda tem aquela percepção do passado que tinha que ficar lá o tempo todo sofrendo, né? Exatamente. E o que dá resultado não é isso. Não é o sofrimento. Né? É você ir lá trabalhar com intensidade menor, vai lá, trabalha com intensidade menor. Acreditar no processo, né? Acredita no processo. Parece que não, mas acredita no processo que vai funcionar. Trabalha com intensidade menor. E na parte de fisioterapia, não pensar que a fisioterapia ela só é feita para poder fazer a reabilitação. A fisioterapia preventiva é mais importante do que você fazer a parte de reabilitação. Porque quando você faz a fisioterapia preventiva, você não vai ter que fazer a reabilitação. Então, com isso, você vai manter mais tempo ali em treinamento. Então, com isso, você vai conseguir alcançar seus objetivos com mais facilidade. E para poder acabar de fechar tudo isso, é importante você procurar fazer uma fisioterapia que você vai trabalhar tanto a parte muscular, a fisioterapia não, desculpa, a acupuntura, porque você vai trabalhar tanto um equilíbrio muscular, como você também vai trabalhar a parte mental. Porque muitas das vezes, quando você está com o seu com o emocional desequilibrado, tanto com estressado, quanto com estresse, então faz com que você não consiga ter o seu melhor rendimento ali. Tô achando que a próxima coisa que você vai estudar aí para fechar aí, ficar totalmente, cobrir tudo, é meditação, hein, Guilherme? Porque meditação também é bom, mas calma, por enquanto não que aí vai ficar completo aí educação física, fisioterapia, acupuntura e meditação. Aí fechou o ciclo. Tratamento holístico. É completo, aí fecha o balão ali, né? Legal. Para mim foi um prazer estar aqui com você aqui hoje, Matheus, falando um pouquinho. Acho que espero outras vezes a gente estar batendo esse papo aqui. Eu acho que foi bem bacana, tá? E eu também fico muito feliz em saber desse projeto que a gente está começando a fazer aí, que a gente vai estar trazendo aí para os profissionais da área de educação física e fisioterapia. Mas isso aí ainda é meio segredo, né, Guilherme? Isso, não, depois a gente vai falar. A gente chega lá.
para poder tentar, a gente tá dando suporte. Ajudar na evolução aí, né? Evolução aí do pessoal aí. Valeu, Guilherme. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, hein? Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.